A quantidade de pessoas que está se divorciando nos tempos atuais é muito triste. É triste em saber que uma aliança que foi feita, um voto que foi feito, seja quebrado, seja desfeito assim com tanta facilidade. Acredito que as pessoas estão deixando que os problemas, incômodos e obstáculos vençam o amor, vençam tudo pelo que Cristo lutou, tudo pelo que Deus lutou durante todos esses anos, ensinando, nos mostrando como superar. E nós, como cristãos, como sal da terra, como luz do mundo, nós estamos deixando a desejar para as pessoas que nos observam. Nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunho e as pessoas nos veem fraquejar, nos veem desistir. E eles obviamente explanam entre si: eu não quero ser um cristão assim. Então nós temos que lutar e ser fortes. Uma que nós temos que lutar por aquilo que amamos. Se nós casamos é porque amamos. Se nós decidimos ficar juntos, juntar as escovas com aquela pessoa, é porque nós amamos, é porque nós sonhamos aquilo, nós almejamos aquilo, nós desejamos tanto aquilo que dissemos diante de Deus e dos homens como testemunha que queríamos passar a vida inteira ao lado daquela pessoa. Em determinado momento, a gente pensa em desistir e abrir mão daquilo tudo, quebrar uma aliança, desfazer um voto por causa de um problema, por causa do pecado. A gente deixa o pecado entrar nas nossas casas. A gente não pode deixar o diabo vencer. O diabo ele veio para destruir. E o divórcio é uma destruição. O divórcio ele derruba as muralhas da sua casa. Ele vem minando com pecados, incômodos, com discussões pequenas, falta de confiança, falta de amor, falta de diálogo. Tudo isso vai fazendo com que a muralha ao redor do casal seja destruída. E quando essa muralha é destruída, vocês ficam expostos a qualquer ataque. Então qualquer ventinho, qualquer coisa que seja, qualquer fofoquinha, o relacionamento vai abaixo. Então nós temos que estar firmes no Senhor, os dois. A maioria das pessoas se casa para ser feliz. Nós não devemos nos casar para ser feliz. Nós devemos nos casar para fazer o outro feliz. Se pensar dessa maneira, um vai querer fazer o outro feliz e essa relação vai perdurar pela eternidade. Mas hoje em dia a gente vê o egoísmo reinar. A pessoa quer vencer na sua área, quer lutar e às vezes torna o outro um incômodo, um empecilho até para prosseguir. Começa a enxergar o outro dessa forma. Então nós temos que entender que a relação casamento é muito mais do que apenas aquilo que você imaginou quando disse sim ou quando pediu a pessoa em casamento. A relação é uma fusão. Quando você decide casar com alguém, você não está fazendo um contrato de relacionamento. Você está se fundindo, porque você está se formando uma só carne. Como diz a Bíblia em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe, que é uma ruptura, para unir-se à sua mulher e formarão assim uma só carne. É a única ruptura que Deus aprova. A ruptura do casamento já é uma destruição, ruptura pecaminosa, em que em primeiro lugar você peca contra Deus. Quando você desfaz uma aliança que foi prometida diante dele, você está pecando contra Deus em primeiro plano. Você está desfazendo todo o trabalho de Deus com apenas uma palavra, um gesto, uma atitude. Deus ele faz uma aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel vem feito tudo o que tem feito durante todos esses anos. E Deus, em nenhum momento da Bíblia, Deus desfaz a sua aliança com o povo de Israel. Pelo contrário, Deus manda Jesus para morrer, padecer, para se reconciliar com Israel. Às vezes nós só temos que abrir mão. Não é por estarmos certos que vamos empinar o nariz e continuar uma discussão. Às vezes nós estarmos certos, a gente tem que guiar quem está cego, quem está com raiva. Tem que ter alguém
com a mente mais fria, para poder aconselhar e guiar o outro. Esse é o papel da igreja. Nós estamos aqui para guiar os cegos. Não é assim no casamento. Se um está cego de raiva, não consegue ver o problema, aquele que consegue ver o problema tem que ajudar a corrigir, a consertar e a viver uma vida plena diante de Deus, com os homens como testemunha, porque a Bíblia fala que nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunhos. Então as pessoas os tomam como exemplo e veem a nós como referência para chegar a Cristo. Nós somos uma ponte para chegar a Cristo, e de Cristo eles vão para a salvação e para Deus. Eu vou deixar uma palavra com vocês aqui, o que Deus fala em relação ao divórcio. Deus ele é por amor, mas nessa frase ele foi curto e grosso. Lá em Malaquias 2, versículo 16, ele diz: eu odeio o divórcio. Acho que fica bem claro, não é? Que Deus odeia a ruptura, Deus odeia o divórcio. O que ele quer dizer? Aquilo que você pôs a mão, aquilo que você começou, vá até o final. Porque nós somos semelhantes a Deus, nós somos filhos dele. Não quer que nós sejamos inferiores, ele quer que nós sejamos superiores, pessoas melhores. E nós nunca seremos pessoas melhores se ficarmos abrindo mão daquilo que eu não consigo, vou desistir. Eu não consigo, eu vou desistir. Não é para mim isso. Isso não é para mim. Em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, Deus deixa claro que ele diz assim, no versículo 4, ele diz: se a Deus fizeres algum voto, não tarda em cumpri-lo. No versículo 5, melhor que não votes do que votes e não cumpras. Esse Deus chama de tolo. Uma pessoa que faz um voto diante de Deus, primeiro ele está fazendo um voto com Deus. Uma pessoa que faz uma aliança diante de Deus, antes ela está fazendo uma aliança com Deus. Porque antes de tomarmos uma decisão de nos casar, primeiro nós oramos a Deus e pedimos a Ele. Então não abra mão daquilo que Deus te deu. E tem outra passagem bíblica, que agora nesse exato momento eu não me lembro onde está, mas ela diz assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Jesus fala que o único motivo que o divórcio é aceitável é a infidelidade. Deus ele não aprova a traição. E também os fatos de violência doméstica. Isso é traição também de volta. Então cabe a nós, a gente a seguir o Evangelho, a ler a Bíblia, a buscar conselho dos nossos pastores, para nos ajudar nessa caminhada com Cristo, para que possamos seguir, fazer tudo certinho, para que a gente não se separe por motivos fúteis e acredite que possa entrar em outro casamento sem que isso haja consequências. Porque isso é um pecado diante de Deus. Deus não aprova, Deus ele não aceita, e as pessoas infelizmente hoje estão tratando isso como algo muito normal, deixando casamentos para trás, em novos relacionamentos, estão pecando terrivelmente contra Deus e estão acreditando que estão salvos e que isso não vai dar em nada, que se for pecado é só mais um pecado e Deus vai perdoar. Lembre, povo de Deus, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Vocês não estão vivendo mais no tempo da ignorância. Vocês são filhos e filhas de Deus. Nós conhecemos a palavra e temos que vivê-la na sua essência. Moisés permitiu dar caça de divórcio no Velho Testamento, mas aquilo foi uma condição. Nós não vivemos o Velho Testamento, nós não vivemos naquela época. Nós estamos agora na época de Jesus. Jesus veio e nos deixou 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas, e no número 2 ele disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Colocamos Deus acima de nós, a gente vai amar o nosso cônjuge e vai perdoá-lo, porque se nós amarmos o nosso cônjuge assim como Deus nos ama, nós perdoaremos 70.000 vezes 7, que Deus ele nos perdoa de muita coisa. Se nós acreditamos que Deus pode restaurar a vida de um assassino, que Deus pode restaurar um país de uma guerra, que Deus pode restaurar um doente de uma doença incurável, como não podemos acreditar que Deus ele pode restaurar um simples casamento? Nós temos que ter fé, nós temos que ter amor e acreditar. Nós não podemos perder a nossa fé. Eu quero chamar vocês aqui para fazer uma oração comigo. Uma oração bem curta, uma oração bastante importante para nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, dai-nos força, Senhor, para suportar as coisas que não podemos mudar,
mas que o Senhor nos dá força para suportar. Dá-nos força para continuar caminhando na Tua presença, seguindo a Tua palavra, fazendo aquilo que é reto e justo aos Teus olhos, para que naquele grande dia nós possamos estar ao Teu lado, entrando nos portões do céu para a eternidade, para a glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Nos ajuda a ser mais compreensivos, a ser mais amorosos, amigos e companheiros. E novamente, Senhor, nos ajuda a suportar as coisas que não podemos mudar. Te amamos, Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém.